Antes de conceder a palavra também aos nossos convidados e convidadas, preparamos aqui algumas considerações, não são tão breves assim, mas elas nos trazem alguns dados, inclusive de uma pesquisa realizada pelo Data Senado, que é importante também dar publicidade a esse trabalho, porque o Senado Federal também se preocupa, né, em buscar informações através de entrevistas, de pesquisas, e é importante que nós tenhamos esse momento como uma oportunidade de poder divulgar essas informações. Acho que será de grande relevância para todos vocês que aqui estão, mas também para o público que nos acompanha pela TV Senado e também pela internet. Creio que os nossos convidados farão aqui exposições que darão conta das estatísticas sobre os assassinatos, as mortes da nossa juventude e sobre a maior incidência de mortes sobre a juventude negra. Certamente falarão das causas e consequências dessa seletividade e da necessidade de buscarmos políticas públicas para o enfrentamento dessa triste realidade. Quero, então, trazer para a reflexão uma interessante e inédita pesquisa de opinião pública, Violência contra a Juventude Negra no Brasil, que foi realizada pelo Data Senado. Ela é inédita porque revela as percepções da sociedade acerca de tão importante tema. Vale mencionar as seguintes partes da pesquisa: a apresentação, o resumo e algumas pistas para análise. A sua totalidade está disponível no sítio do Senado Federal. A maioria dos homicídios que ocorrem no Brasil atinge pessoas jovens. Do total de vítimas em 2010, cerca de 50% tinham entre 15 e 29 anos. Desses, 75% são negros. As respostas governamentais e não governamentais ao processo de agravamento deste fenômeno em muito se beneficiaram de estudos e diagnósticos elaborados a partir dos dados do Sistema de Informações de Mortalidade, o SIM do Ministério da Saúde. No entanto, pouco ainda se sabe sobre as percepções da sociedade acerca de tão importante tema. Por isso, o Data Senado realizou a inédita pesquisa de opinião pública, Violência contra a Juventude Negra no Brasil. Ela é parte do protocolo de intenções firmado entre o Senado Federal e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, o CEPIR, no âmbito da campanha Igualdade Racial é para Valer. Então, vou fazer aqui um resumo desta pesquisa de opinião. Dentre os resultados da pesquisa, cabe destacar que a maioria considera que as mulheres sofrem mais com a violência, 67,1%, e que os negros são as principais vítimas, 66,9%. Pouco mais de um terço, 35,8%, acredita que a violência atinge mais os jovens na faixa de 19 a 29 anos. Perguntados sobre as causas, 63% atribuíram a violência contra a juventude a aspectos sociais, enquanto 34,8% disseram ser fatores comumente associados ao comportamento juvenil de risco. Quando inquiridos especificamente sobre a principal causa de morte entre os jovens, a maioria indicou o uso de drogas, 56,2%, os acidentes de trânsito, 22,4%, e os assassinatos, 19,8%. A maior parte dos entrevistados, 62,3%, disse que jovens brancos e negros são mortos na mesma quantidade e 31,4% concordaram que jovens negros são mortos em maior quantidade que os brancos. Para 26,3% dos respondentes, a cor dos jovens tem influência na quantidade de mortes. A noção de que no Brasil a violência mata mais pobres do que ricos é compartilhada por 90,4% dos respondentes. Também é alta a concordância, 80,9%, com a afirmativa de que os jovens brasileiros são vítimas da violência independente da cor ou raça.
Entretanto, diante da frase "homicídio é a principal causa de morte dos jovens negros", 56,6% dos entrevistados se manifestaram favoravelmente. Percentual semelhante, 55,8%, foi registrado para os que concordaram com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte violenta de um jovem branco. Para 55,1% dos respondentes, é correto afirmar que a principal causa de homicídios de jovens negros é o racismo. Em relação à experiência pessoal dos entrevistados, o percentual dos que já se sentiram discriminados ou ofendidos por causa da sua cor ou raça em diferentes situações variou entre 10,9% por profissionais de saúde e 16,9% por programas de televisão ou outro meio de comunicação. Na opinião de 36,4% dos entrevistados, a principal ação para combater o racismo deve ser a melhoria do ensino nas escolas. A mudança das leis foi assinalada por 22,7%, enquanto 20,8% consideraram suficiente a garantia do cumprimento das leis existentes. Acrescente-se que 15,7% apontaram as campanhas de conscientização e 2,4% consideraram as ações afirmativas como a principal medida que o governo deve tomar para combater o racismo. E aqui segue algumas pistas para análise desta pesquisa de opinião. É importante notar que as variações na frequência das respostas aparentam ser bastante influenciadas pela cor ou raça declarada da pessoa entrevistada. A percepção dos efeitos diferenciados da violência e da discriminação sobre distintos grupos raciais é mais evidente entre os que se identificaram como negros, pretos e pardos. Do mesmo modo, observaram-se variações na opinião dos entrevistados segundo a região onde residem. Exemplo disso são as respostas sobre a cor ou raça das principais vítimas da violência. Os negros foram apontados nesta condição por 75,5% dos entrevistados na região Nordeste, 70,8% do Norte, 65% do Sudeste, 59% do Sul e 57,4% do Centro-Oeste. A pesquisa permite identificar discrepâncias entre as opiniões captadas e as estatísticas oficiais. A maioria das pessoas concordou com a frase: jovens brancos e negros são mortos na mesma quantidade. Mas, em 2009, por exemplo, os homicídios foram a causa de morte de 6.685 jovens brancos e de 18.595 jovens negros na faixa de 15 a 29 anos. Apenas 2,4% dos entrevistados atribuíram a violência contra os jovens à discriminação racial. Contudo, quando o enfoque é dado ao jovem negro, 55,1% concordaram que a principal causa de homicídio de jovens negros é o racismo. Outros aspectos levantados na pesquisa também ilustram um aparente processo de mudança de percepção sobre as relações raciais no Brasil. Primeiro, a admissão da experiência pessoal com a discriminação racial em diferentes situações, que variou entre 10,9% a 16,9%. Segundo a constatação de que um pouco mais da metade dos entrevistados já considera que ser branco ou negro afeta a vida de uma pessoa. Por fim, o entendimento também, por mais da metade dos entrevistados, de que a sociedade se choca menos com a morte violenta de um jovem negro do que a de um jovem branco.
A pesquisa evidenciou a importância atribuída à educação e à legislação no enfrentamento ao racismo. Talvez este seja um reflexo dos esforços desenvolvidos nos últimos anos para a implementação da Lei nº 10.639, de 2003, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira na rede escolar. Por tudo que esta e outras pesquisas revelam, estou convencida de que a violência contra a juventude negra é uma das mais graves violações de direitos humanos no Brasil. Todas as pesquisas demonstram que o homicídio vitima muito mais a juventude negra, pobre e de periferia do que qualquer outro segmento juvenil. Precisamos debater a seletividade destas mortes e o aumento crescente da violência contra a juventude negra nos últimos anos, para apontarmos políticas públicas eficientes de enfrentamento a esta realidade. Também estou convencido, especialmente, analisando os dados da pesquisa de opinião, pela qual parabenizo o Data Senado, que a diminuição da violência contra jovens negros não é tarefa apenas dos governos, mas é do Estado, da sociedade, da família e da escola. Reconheço os avanços, mas ainda é preocupante a violência que atinge nossa juventude. Então, retomo esses dados e eu quero aqui mais uma vez parabenizar o Data Senado por esta brilhante pesquisa que traz um outro olhar, o olhar da população, o olhar da sociedade a respeito, né, da violência contra a juventude e, em particular, com relação à juventude negra. Então, eu acho muito importante, na minha opinião, é uma pesquisa inédita, não é? E que pode subsidiar, inclusive, na elaboração de políticas públicas.